Bem-vindos. Abram suas Bíblias, então, em João capítulo 3, os últimos versículos do capítulo. No passado, nós conversamos sobre a frustração de João Batista, ouvi dizer que Jesus estava batizando mais do que João Batista. João Batista teve um ministério muito profícuo. As pessoas vinham, caminhavam até o deserto para serem batizadas por ele, para ouvir a mensagem dele. E agora, depois que João Batista aponta para Jesus, as pessoas seguem para Jesus. E João Batista tem completa compreensão que era exatamente isso que deveria acontecer. No versículo 30, que foi o resumo do sermão do domingo passado, diz assim: convém que ele cresça e que diminua. O certo é que isso aconteça. João Batista não estava frustrado. João Batista não estava aqui dizendo, tudo bem. Não, ele estava dizendo, olha, é isso. Ele precisa crescer e eu preciso diminuir. João Batista se vestia de roupas de camelo, de cinto de couro, mas ele também se vestia de uma qualidade que é importantíssima no reino de Deus. Ele se revestia de João é citado por Jesus como o maior dentre os filhos nascidos de mulher, o maior homem que já existiu. E se Jesus falou isso, ele estava dizendo, olha, ele era maior que Moisés, ele era maior do que Elias, que Eliseu, que José, que Davi. Esse homem era o maior que já havia nascido de mulher. E embora seus discípulos estivessem frustrados, ele olhava para aquela situação dizendo, essa é minha missão. E eu estou satisfeito para acontecer. Jesus deve crescer e eu devo diminuir. Então vamos ler a Bíblia juntos? Capítulo 3, a partir do versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Por quê? E esse texto aqui vai falar então várias razões por que Cristo deve crescer e a gente deve diminuir. Vamos lá, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. O do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, ele aceita o testemunho, por sua vez, certifica-se que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda vez se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida e nós pedimos com humildade que o Senhor aplique aos nossos corações. Que nós enxerguemos nessa noite um Jesus supremo, que tem supremacia sobre tudo, que Ele tenha no nosso coração a mais profunda estima, pelas razões que a Tua palavra vai nos ensinar nessa noite. Nos dá submissão a ela, nos ajuda a entendê-la. É assim que oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O tema dessa noite é a supremacia de Deus. O que é ser supremo? Ser supremo é estar acima de qualquer coisa. Ser o número um, o maior, o mais importante, o mais digno de toda consideração. João Batista, ou o próprio João, a gente não sabe se isso aqui é um comentário do evangelista João, do apóstolo João, ou se é um comentário do próprio João Batista. Mas não importa quem é o autor disso aqui. O autor imediato, o autor mais distante de Deus, falando através do Espírito de o seu Filho. Jesus Cristo tem a supremacia. Ele vem do céu. Ele tem uma origem divina. Ele está entende terreno, ter vindo da terra, ser apenas um homem. Mas o texto é muito claro aqui ao afirmar que Jesus vem das alturas.
dos céus. Crianças, onde vocês estavam antes de nascer? Eu estava na barriga da mamãe. Onde vocês estavam? Nós não cremos nesse tipo de ilusão que é contrária à palavra de Deus. Nós somos seres feitos e criados. Nós somos eternos. Mas aqui João fala quem veio do céu. Quem é terreno, quem é limitado, quem é finito, fala das coisas. Mas quem tem uma origem divina, quem vem do céu, fala de coisas muito maiores. E como a gente viu hoje na escola dominical, Deus se revela por intermédio da sua palavra. E Jesus é a palavra de Deus, é o Logos. Ele veio, ele é eterno. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Jesus é supremo porque ele é eterna. Ele não é criado. Ele é Deus. Por isso, João Batista olha para ele e diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem uma origem eterna. Quem vem da terra como nós, os que somos limitados como cada um de nós é aqui. Nós falamos das coisas que vemos aqui, falamos da terra. Mas aquele que no céu está acima de todos. Quem pode falar a última palavra na sua vida? Aquele que veio do céu, que olha de uma perspectiva diferente, transcendente. Jesus é transcendente, a natureza dele é distante da nossa, na sua divindade. Mas pelo milagre da encarnação, ele tem a mesma natureza que nós temos como um homem. Então, convém que cresça e que nós. A segunda razão, porque o coração de João Batista se enchia de alegria, ao ser humilhado, ao ver o seu ministério terreno minguando, enquanto crescia. A segunda razão é porque Jesus testemunha aquilo que é verdadeiro. Ele testifica o que tem visto e ouvido. Quando alguém vai num tribunal prestar um depoimento, o ideal é que essa testemunha tenha visto as coisas com os próprios olhos. Ele é uma testemunha ocular. O testemunho de quem viu vai aquele que ouviu dizer. Como você soube? Não, meu colega da escola, o primo dele me contou para ele, ele me disse. Esse testemunho tem menos valor do que o testemunho de quem diz: olha, eu estive lá no coque e vi o pastor falando, eu estava lá. Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele fala daquilo que ele ouviu e viu. Ele viu todas as ordens e decretos de Deus, porque ele é Deus, porque ele vem do céu. A quem você vai confiar? As pessoas em busca da verdade. E elas vão atrás da filosofia, elas vão atrás de religiões. E as religiões provam que o homem precisa de algo além de si. As pessoas estão em busca da verdade. Mas a verdade é limitada àquilo que a gente pode conhecer. E as coisas eternas só podem ser conhecidas e reveladas pelo próprio Eterno. E ele é essa testemunha perfeita, porque ele viu e ouviu tudo. Jesus é onisciente e onipresente. Ao se relacionar com os homens, a gente vai ver isso mais na frente, diz que ele conhece o coração dos homens. No capítulo 4 ele vai ter um encontro com uma mulher e ele conhece a vida daquela mulher. Ninguém precisa contar nada para Jesus. Jesus tem um conhecimento perfeito. Embora como menino que cresceu, ele cresceu em estatura e graça diante dos homens, ele cresceu em conhecimento, mas na sua posição humana, como Deus eterno e criado,
Ele sabe de tudo. E Ele é a testemunha perfeita de Deus. Em quem você vai crer? João escolhe crer no testemunho de Cristo. Ele aponta para Cristo e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tem a chave do céu. E é nele que eu vou crer. Ele testemunha daquilo que ele viu e ouviu. O versículo não para aí. Tem uma expressão adversativa que diz: contudo. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Claro que esse ninguém aceita é relativo. Jesus já tinha alguns discípulos, mais discípulos ainda na sua caminhada terrestre, e mais discípulos ainda depois da sua morte e ressurreição, através dos milênios. Mas de uma maneira geral, as pessoas recusavam o testemunho de Jesus. Elas diziam: esse não é o filho do carpinteiro, filho de José? Nós conhecemos seus irmãos e irmãs. Como assim ele diz que desceu do céu? Como ele pode dizer que desceu do céu? E Jesus afirma isso lá no capítulo 6. E nesse mesmo capítulo 6, as pessoas dizem: não aceitamos o testemunho. Nós vimos aonde ele nasceu. Nós o conhecemos, nós vimos que ele era um carpinteiro. É impossível ele ter descido do céu. Você diga: é impossível que Jesus tenha descido do céu. Como assim Deus encarnar? E quando você faz isso, você está recusando o testemunho do Filho de Deus. Claro que é o Espírito Santo que tem que abrir seu coração para que você acredite nisso. Recusar o testemunho bíblico a respeito de Cristo é recusar o próprio Cristo. Agora, no versículo 33, quem aceita o testemunho, quem todavia aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Se você acreditar, como João Batista acreditou, se você entender que a sua missão é diminuir para que Cristo aumente em você, se você tiver a mesma atitude que João Batista teve, então você testemunha que Deus é verdadeiro. As pessoas vão olhar para você, verão o seu testemunho e vão dizer: cara, Deus existe. Eu vejo Deus nessa pessoa, porque ela tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento de fé com Jesus. Isso como ela vive. Essa pessoa é diferente por causa de Jesus. Ao sermos diferentes por causa de Jesus, nós estamos afirmando para o mundo que Deus existe. Novamente, como ouvimos hoje na escola dominical, esse Deus existe e Ele pode ser conhecido. E nós podemos ser testemunhas dele, ao reconhecer o testemunho de Jesus nas Escrituras e na vida dos nossos irmãos. Ninguém aceita o seu testemunho, contudo, todavia, quem aceita o testemunho, por vez, certifica que Deus é verdadeiro. Certifica que Deus é verdadeiro. Aceitar o testemunho de Jesus é proclamar para o mundo a existência de um Deus que se revela. É ser chamado a participar dessa missão maravilhosa de proclamar esperança no mundo perdido. Se esse mundo não tem Deus, nada faz sentido. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nada faz sentido sem Deus. Aceitar o testemunho, então, sobre o Filho, é dizer para esse mundo sem esperança que existe um Deus que é bom, que ama, que envia o seu próprio Filho para caminhar conosco. E esse que foi enviado de Deus, no versículo 34, fala as palavras dele. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Olha que afirmação linda. As palavras de Jesus, aquele que foi enviado por Deus, são as palavras do próprio Deus.
Novamente, a quem você vai confiar seu destino eterno? Quem pode dizer qual é o rumo para a sua vida, para o seu casamento? Quem pode dizer? É o seu terapeuta, é o seu psicólogo, é o seu coach, o seu mentor, que lê um livro, que acha que aquela é a maior sacada do universo, e que depois ele lê um outro livro e muda de linha? Ou é aquele que fala as palavras de Deus, porque foi enviado de Deus? Aceitar o testemunho de Jesus é compreender que cada palavra das Escrituras são palavras do próprio Deus e devem ser acolhidas e amadas, aceitadas e vivenciadas como elas realmente são. Palavras de Deus. Quando os discípulos fogem de um compromisso maior com Jesus, Jesus olha para os chegados e pergunta: vocês não vão me abandonar também? E Pedro diz: para onde a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você tem essa convicção que só Deus, por intermédio de Jesus, revela as palavras de vida eterna para a gente hoje? Se você tem essa convicção, então você é chamado a viver isso no dia a dia, perdoando o seu pai, perdoando seus irmãos, perdoando o seu cônjuge, amando as pessoas, amando os seus inimigos. É um chamado a um comprometimento profundo com a crença verdadeira sobre o testemunho da veracidade do Filho de Deus. Esse que é enviado, lá no versículo 35, é descrito como aquele que é amado por Deus. Deus enviou para alcançar você, o que mais ama, o seu Filho Jesus Cristo, o unigênito do Pai, aquele em quem Deus se compraz. Ele enviou o Filho amado. O Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. Eu saltei aqui a expressão, eu vou voltar um pouquinho. Deus não dá um espírito por medida a esse homem, a Jesus Cristo. Pense na pessoa mais piedosa que você já conheceu. Quanto mais você a conheceu, mais você sabe que ela era, na verdade, apenas um homem ou uma mulher de Deus. Essa pessoa tinha um Espírito Santo, mas não completamente. Ela ainda passou por um processo de santificação, de luta, de pecado, de quedas. Mas esse homem Deus, ele recebeu um Espírito sem medida. Um Espírito sem medida. Não há qualquer coisa que Deus tenha reservado fora da que Jesus não pudesse participar. Foi sem medida. E esse Deus perfeito enviado ao Pai, que o amou perfeitamente para nos resgatar. O Pai ama ao Filho. O objeto do amor de Deus é Jesus. Nós somos amados por Deus. Mas aquilo que enche o coração do Pai é o seu próprio Filho, cuja alegria, cuja comida é obedecer o Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, uma relação profunda de amor. E essa relação profunda de amor, o versículo 34 a 35, o finalzinho diz: todas as coisas têm confiado às suas mãos. Porque Deus o amou perfeitamente. Ele confiou nas mãos de Deus, de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, confiou a Jesus todas as coisas. O que significa isso? Significa que Deus deu a Jesus a autoridade sobre tudo. Sobre tudo. Lá em Mateus 28, depois da ressurreição, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada, assim no céu como na terra. Antes de morrer, ele já tinha autoridade sobre a morte. Ele curou pessoas.
Ele expulsava demônios. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Convém que ele cresça. O Pai o ama perfeitamente. E porque ele é a alegria do Pai, ele confiou todas as coisas na mão de Jesus. E você vai o seu destino eterno, senão naquele a quem Deus confiou todas as coisas. Qualquer outra escolha é uma loteria fadada ao desastre. Qualquer outra escolha é abandonar o testemunho das Escrituras sobre o Filho. João Batista tem isso muito claro. Por isso a alegria dele de ver que Jesus estava assumindo essa posição. O último versículo diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Pastor, você está dizendo que quem não crê em Jesus vai para o inferno? Sim, eu estou repetindo o que as Escrituras estão dizendo aqui e em vários outros lugares. Quem não crê já está condenado. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não crê permanece em rebeldia, não vira rebelde. Quem não crê não se torna rebelde, já é rebelde, por isso não crê. Você não crê porque você quer. E essa é uma posição muito frágil. Você não pode entrar numa igreja com porque você tem medo de um vírus. Entendam, nós somos frágeis. Essa é a verdadeira natureza de quem somos, pó. E na nossa rebeldia nós queremos ser Deus, assumir o lugar de Jesus. Queremos resolver os nossos problemas como se Jesus não pudesse nos ajudar. E vamos caminhando, e vamos nos esforçando, e vamos nos desgastando, achando que porque nos esforçamos seremos deuses. Isso é uma grande loucura. Quem não crê permanece em rebelião. Se você não crê, você é rebelde. Jesus é amado por Deus. Ele é amado por Deus. Quem não se submete ao Filho permanece rebelde. Então, essa pessoa não verá a vida. O que mais queremos é viver. Queremos que os nossos filhos cresçam, queremos conhecer os nossos netos, queremos que os nossos empreendimentos prosperem, queremos ter a oportunidade de fruir daquilo que construímos com o nosso de viajar. Nós queremos viver. E queremos viver em rebelião contra Deus. Num grande contrassenso. Dando tiro no pé. E a palavra de Deus é muito clara. Aquele que não crê no Filho, se mantendo rebelde contra Ele, não verá a vida de Deus. Não verá a vida eterna. E a ira de Deus sobre ele permanece. Olha, está contida pela misericórdia de Deus. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas um dia, o dia do juízo de Deus, a ira será derramada sobre aqueles que se mantêm rebeldes contra a palavra de Deus. Qual é a sua fé?
A sua fé é que você pode se salvar, que você pode melhorar, que se você se esforçar, então você será cada vez melhor. Ou a sua fé é: eu sou finito, fraco e pecador, e preciso me arrepender de meus pecados e confiar no testemunho das Escrituras a respeito do Filho amado de Deus. Então, se a sua fé é esse tipo de fé, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, então você verá a vida. Por causa das ações eternas da pessoa de Jesus, por quem Jesus é, daquilo que as Escrituras declaram sobre Ele. A sua opinião sobre Jesus é a opinião mais importante que você tem sobre qualquer coisa nesse mundo e no mundo vindouro. Você não pode simplesmente desprezar Jesus, porque desprezá-lo, não reconhecê-lo, já é rebelde e permanecer debaixo da ira de Deus. Nós somos chamados a ter a mesma atitude de João. Convém que ele cresça, que ele seja supremo, por causa da sua origem celeste, por causa do testemunho de vida que ele dá, porque ele foi enviado pelo Pai, porque ele é amado por Deus, porque ele é quem dá vida. Por causa dessas razões e de outras que as Escrituras falam sobre a natureza de Jesus, por causa do seu amor por nós, do seu sacrifício, da sua morte em nosso lugar, nós somos chamados ao arrependimento e a confiar o nosso destino eterno nas mãos daquele que é eterno. Não dá para olhar para Jesus e dizer: este é um assunto irrelevante. Não dá. Não dá, porque ele é supremo, ele é excelso. E se você não quer que ele cresça na sua vida, é porque você quer permanecer grande aos seus próprios olhos. E essa rebeldia é muito perigosa. Confie em Cristo. Peça para que o Espírito Santo te convença que ele precisa crescer na sua vida. Porque à medida que ele cresce em você e você se diminui em relação a ele, a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Se você se humilhar sob a poderosa mão de Deus, então Deus vai te exaltar no tempo próprio. Não confie em você. Você não tem respostas para o amanhã. Você faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você faz planos, mas o querer e o executar vem daquele Deus que é eterno, que conhece todas as coisas e que é soberano sobre todas as coisas, e confiou cada uma delas ao Filho amado, em quem ele tem toda a alegria. Porque Jesus é tão excelso, é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Guarda isso no seu coração. Jesus tem crescido dentro da sua família, dentro do seu lar, ou é o ego que tem crescido, desenfreado, pessoas buscando ter a proeminência nas discussões, nas rinhas. É a palavra de Deus que vem como um árbitro na sua casa e que produz justiça, que produz paz, que mitiga, que acaba com o conflito. É a palavra de Deus que tem a palavra final sobre o que você faz. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Baixe sua cabeça, eu vou orar por você e vou orar por mim também. Jesus precisa crescer na minha vida também. Senhor, nós olhamos para a Tua Palavra e ela de ponta a ponta, de capa a capa, exalta a pessoa maravilhosa do Teu Filho.
E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós nos exaltamos do acordar ao deitar. Nós nos colocamos como proeminentes, como a principal coisa. E nós usurpamos a glória do teu Filho. Mas o Senhor é misericordioso e bondoso demais, ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda inimigos da cruz. Inimigos. A verdade é que nós gostaríamos de ser os nossos próprios deuses, senhores das nossas vidas, donos dos nossos narizes. Mas apesar dessa rebeldia, o teu Filho veio e foi rejeitado pelos que eram seus. E foi obediente até a morte, e morte de cruz, nos ensinando um caminho de humildade. O mesmo caminho que João Batista já vinha trilhando, porque ele entendeu a sua missão. Nos ajuda a entender a nossa missão. Nos ajuda a entender que nos humilharmos para que Cristo cresça é o caminho para que sejamos também exaltados. Não aos nossos olhos, mas aos teus olhos. O Senhor é juiz sobre toda a terra. É o Senhor quem precisa nos aprovar. E a nossa aprovação vem da justiça de Jesus. Nos ajuda a olhar para Jesus como a nossa única esperança, porque é isso que Ele é, a nossa única esperança. Obrigado porque o Senhor nos amou e enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Nos ajuda a olhar para Jesus como esse ser supremo, que merece a primazia sobre todas as coisas. Nos ajuda a ter humildade para parecermos com Ele. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos orar? Vou dar a bênção então. Então, que o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Santo Espírito da promessa e a graça maravilhosa do Jesus Cristo, esse ser supremo que nos amou até a morte e morte de cruz, esteja conosco, com a igreja espalhada pela face da terra até a volta gloriosa de Jesus. Uma boa semana, Deus abençoe sua vida, Deus te dê saúde, te guarde e que Ele te faça enxergar que a sua alegria é diminuir para que Jesus cresça. Uma boa semana, Deus abençoe.